Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram aí a semana toda? Faz um tempinho que eu não faço um vídeo, né, gente? Assim, falando pessoalmente com vocês, até a gente faz o devocional, né? E grava o áudio, depois eu monto, edito um vídeo, coloco uma imagem e fica as nossas vozes e as letras lá embaixo, né? Só que hoje a gente não fez, porque eu não pude estar lá, que eu tinha que ficar em outro lugar, e o pessoal também foi correria por causa do último dia do serviço, então apertou o serviço para cada um e não teve como fazer. Mas quinta-feira a gente volta, o pessoal saiu de recesso também por causa do carnaval, né? E irmãos, vamos orar para a gente começar? Hoje eu queria falar sobre um assunto bem difícil, tá? Amém? Vamos orar para a gente começar, irmãos? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Papai amado, glorificado sempre seja o Teu santo nome, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, querer Te buscar, meu Pai, verdadeiramente. Que nós possamos, meu Pai, dedicar, meu Pai, tempo, meu Pai, à Tua Palavra, à Tua leitura, meu Pai, da Tua Palavra, a leitura que o Senhor escreveu aqui, meu Pai, pois o Senhor usou pessoas para falar o que o Senhor queria falar, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos dedicar tempo, meu Pai, para aprender sobre a Tua Palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Papai, nos capacita, nos ensina, meu Pai, conforme a Tua vontade, conforme a Tua Palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Papai, eu Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer em nossas vidas, meu Pai. Papai, eu Te peço perdão, meu Pai, pelos meus pecados, pelos pecados dessa pessoa que está assistindo, meu Pai, pelos pecados que nós sabemos que cometemos e pelos pecados que não sabemos que cometemos, meu Pai. Em nome de Jesus, perdoa, meu Pai. Nos santifica, meu Pai, na Sua palavra, nos santifica na Sua presença, meu Pai. Que nós possamos ter sede da Tua presença e fome da Tua palavra, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, jejuar, meu Pai, para quebrar as nossas vontades, meu Pai, e fazer somente a Tua vontade. Pois ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sempre, Senhor. E sempre o Senhor vai fazer a Sua vontade. Eu creio, meu Pai. Então, Papai, eu coloco a minha vida, eu coloco a vida dessa pessoa que está assistindo agora, meu Pai, na Sua presença. Papai, eu também coloco essa mensagem, meu Pai, que queremos falar agora, meu Pai. Que não seja eu que esteja falando, mas sim o Seu Espírito Santo, meu Pai. Conduza tudo conforme a Sua vontade aqui, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço, meu Pai, por tudo, meu Pai. E em nome de Jesus, faça da Sua vontade hoje e sempre sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Irmãos, hoje eu trabalhei aqui num lugar de um amigo meu, o nome dele é Patrick, e ele foi viajar para algum lugar, eu não sei qual lugar que é, e ele pediu para mim ficar no lugar dele, aí o chefe autorizou, eu tô aqui. E eu abri aqui um site, irmãos, no Instagram, e vi uma postagem hoje, era na hora do almoço, que até eu deixei parado na tela aqui para mim falar sobre isso, e achei muito interessante. É uma postagem de uma pessoa que chama Sargento Fit, o nome da página dele. E aí uma pergunta que ele faz aqui, uma pergunta não, uma frase que ele coloca aqui. Depois ele explica tudo. Eu queria falar sobre isso hoje, irmãos. Ele fala assim: o pecado que ninguém mais considera pecado. O pecado que eu e você não consideramos que é pecado. Por quê? Vamos descobrir, irmãos? Eu achei muito interessante. Eu vou passar na página aqui, eu vou falando para vocês. Depois a gente vai na palavra do Senhor falar o que Ele fala aqui, tá? Irmãos, a Bíblia fala sobre Ele o tempo todo. Mas nós, irmãos, nos tempos de hoje, todo mundo parece ter esquecido. Então eu e você acaba esquecendo, irmãos. Nós acabamos esquecendo desse pecado. Nós achamos que não é pecado porque a gente não faz e acaba esquecendo, irmãos. Irmãos, esse pecado é a negligência espiritual. É você negar que você precisa de alguém espiritual, de um ser espiritual, de um ser que vai te guiar,
que Ele vai te colocar no caminho correto. E qual é esse ser, irmão? É Jesus Cristo. É o único ser que não pecou, que não errou, que foi puro desde quando nasceu até quando morreu aqui em carne. E Ele é tudo. Ele sempre será tudo. E Ele sempre será santo. Então nós devemos buscar a Ele, irmãos. Irmãos, aqui fala também, Satanás quer nos convencer de que buscar a Deus intensamente é só para pastores, padres ou missionários, que não é para mim e nem para você. Nós não devemos buscar a Deus. Nós não precisamos buscar a Deus. Olha o que o inimigo coloca na nossa mente. Mas, irmãos, na Bíblia, todo discípulo era chamado a viver uma entrega o quê? Radical. Irmãos, ontem a gente teve um encontro de homens na minha igreja lá do Alto Monte, aqui em Varginha, perto do UPA ali. Se alguém quiser fazer uma visita lá, pode ir, viu, irmãos? Eu não sou de convidar para vocês ir na igreja. Eu sou de falar da palavra do Senhor, porque placa de igreja não salva ninguém. Mas se algum dia vocês quiserem visitar a minha igreja, o nome da minha igreja é Igreja Batista do Alto Monte. Vai ser muito bem-vindo lá, viu, irmãos? Você pode ter certeza. E lá estou aprendendo cada dia mais sobre a palavra. E ontem o pastor falou sobre a parte radical do chamado de Mateus. Jesus falou para ele: segue-me. Só falou isso, não falou mais nada. Jesus não prometeu nada. Jesus só falou: segue-me. E o que Mateus fez? Foi embora. Levantou e seguiu a Jesus. É radical. Tomou uma decisão na hora. Pum. Acabou. Largou tudo, todos os erros dele e foi viver uma vida nova. Foi viver nova criatura. Foi ser nova criatura, irmãos. Então, irmãos, mas hoje, irmãos, vivemos a era do cristianismo, do comodismo. Certo? Confortável, previsível e sem renúncia. Onde uma entrega total virou coisa de ser exagerado. Onde o tempo no celular, irmãos, supera o tempo na Bíblia e ninguém vê problema nisso. Quanto tempo que você passa no celular, irmão? Assistindo aí série, filmes, coisas que não agradam a Deus, porque tem, irmãos. Tem coisas que não agradam a Deus aí, irmãos. Tem sites que só você sabe. Você que comete esse pecado da pornografia. Só você sabe. Então, irmãos, não adianta esconder. Deus sabe de tudo. Certo? Irmãos, Jesus nunca disse a mim e a você. Nunca disse: se você sentir vontade, ore. Jesus nunca falou isso. Se for conveniente, santifique-se. Se sobrar um tempinho na sua vida ou na sua rotina, busque ao Pai. Jesus nunca falou isso, não está escrito isso na Bíblia. Não está escrito isso na palavra de Deus. Isso que o sargento colocou aqui nessa postagem, que eu achei muito interessante, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês. Jesus nunca fez isso. Irmãos, o que Jesus falou, irmãos? Jesus falou: se você quiser tomar uma decisão na sua vida, de ter uma vida santa, de ter uma vida buscando a palavra de Deus, orando, jejuando e praticando, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É seguir Jesus verdadeiramente, irmãos. Não é só no domingo que você tem que ir no culto, não. Não é só no domingo que você tem que ler a palavra, não, irmãos. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
Quanto mais você lê a palavra de Deus e praticar ela, jejuar e orar, mais você vai querer, irmãos. Quanto mais tempo você ficar no celular assistindo coisas que não edificam a tua alma, que não santifica você com Deus, que você pratica coisas erradas, quando você fica só pecando, pegando, tipo exemplo, esse aqui é o meu pecado. Eu estou com o meu pecado aqui, Jesus, eu não consigo largar ele. Eu preciso dele. Eu tenho que fazer carinho nele todo dia eu preciso dele. Quanto mais você querer esse pecado, quanto mais você não tomar uma decisão de mudar, você só vai se afundar. Você só vai se afastar cada dia mais de Deus. Pois o salário do pecado é a morte. Qual morte? Não é a morte carnal não, irmãos. Pode até acontecer. É a morte espiritual. Você se afasta de Deus. Você se afasta da proteção de Deus. Então, irmãos, o que você tem buscado na sua vida? O que você tem buscado diariamente na sua vida? Você tem buscado a palavra de Deus? Ou você tem buscado cada vez mais o seu pecado? Irmãos, pecado não é vitamina não. Você não precisa tomar o pecado todo dia não, para você se fortalecer não. Pecado não é vitamina. Pecado não é bichinho de estimação que você precisa cuidar todo dia dele. Pecado te afasta de Deus. Pecado te traz morte espiritual. Pecado, irmãos, aquele que fica só pecando, naquele bichinho de estimação que só você sabe, que está lá no fundo do teu coração. Aquele pecado que você não consegue largar. Você sabe qual que é, irmãos. Eu sabia qual era o meu pecado, qual era o meu erro. Qual era o meu erro. Eu sabia, irmãos. E aí eu tomei uma decisão de mudar. Eu falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Aí, irmãos, fala lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Se vocês confessarem o pecado uns aos outros, vocês serão curados. A gente vai ser liberto do pecado. Mas a gente tem que confessar. Irmãos, eu cheguei no meu pastor, a gente fez uma reunião lá em casa, foi até de surpresa, eu não queria. Eu não queria, irmãos, de verdade, eu não queria largar o meu pecado. Só para vocês verem como o pecado cega a gente. Eu não queria. Foi de surpresa, minha esposa, eu marquei uma reunião com o pastor pra gente conversar. Falei, nossa, brinca não, sério? Isso a minha esposa fez. A gente fez a reunião, eu conversei com o pastor, eu falei para ele, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E aí o pastor começou a orar. Colocou essa dificuldade que eu estava nesse pecado, ele colocou em oração. Eu acredito que ele jejuou também. Ele me ajudou, ele me ensinou o caminho. Ele falou, Thiago, a única coisa que você precisa é de Jesus. Você precisa voltar às práticas da palavra. Você precisa voltar a santificar, a buscar espiritualmente, a entrar no caminho certo. Quem que é o caminho? Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 14, versículo 6. E aí, irmãos, eu falei para ele, e ali a oração do justo, irmãos, é eficaz. Em Tiago fala também. A oração do justo, ela acontece. Quando você ora ao papai verdadeiramente, quando você começa a praticar essa palavra, como eu comecei a praticar, eu comecei a ser transformado, eu comecei a ser liberto, eu comecei a ser curado. Estou sendo transformado diariamente. Certo, irmãos? E se eu estou conseguindo, você também consegue largar. Certo, irmãos? O meu vício era cigarro. Outro vício que eu tinha era pornografia. Certo, irmãos? Certo? O Senhor, Ele pode te curar. O Senhor, Ele pode te libertar. Basta você tomar a decisão de falar não para o pecado. Basta você tirar
o bichinho de estimação que você fica cuidando aqui e largar ele, deixar ele de lado. Basta você parar de tomar essa vitamina que só te afasta de Deus e que você venha tomar a vitamina verdadeira, que é a palavra. É buscar o Senhor em oração. Irmãos, vamos abrir, irmãos, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41, irmãos. Que fala assim, irmãos, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto para quê? Para orar, para buscar a Deus. Então, quando você não negligencia o espírito, a espiritualidade, que é Deus, a tua carne, ela vai ficar fraca mesmo para buscar Deus. E o teu espírito vai ficar forte. Agora, se você ficar alimentando o seu pecado, tomando essa vitamina, você fazendo carinho nesse pecado, a carne ela vai ser forte para fazer você pecar, para fazer você se distanciar de Deus. Então, irmãos, olha aqui para vocês que falam: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora, irmãos, vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que fala assim, irmãos: pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, nós devemos buscar a santidade. Como que a gente vai buscar a santidade? É na palavra de Deus. É vivendo uma vida conforme a vontade de Deus. É vivendo uma vida em santidade com Deus. Irmãos, mesmo que eu estou lendo a palavra, mesmo que eu estou jejuando, mesmo que eu estou orando, eu ainda peco. E eu ainda erro. Eu não sou 100% santo. Não existe você ser 100% santo. Quem foi 100% santo aqui foi Jesus. Nós não conseguiremos, irmãos, pois a nossa carne é pecaminosa. A nossa carne quer nos afastar de Deus. Ela sabe que ela vai morrer se a gente buscar o Senhor. Então, irmãos, quanto mais você buscar o Senhor, mais em santidade com Deus você vai ter, menos vontade de pecar você vai ter, irmãos. É o que está acontecendo comigo. Certo, irmãos? E se isso está acontecendo comigo, pode acontecer com você também. Basta você tomar uma decisão na sua vida. Agora, irmãos, vamos abrir o último versículo que fala lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, irmãos. Que fala assim, irmãos: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É o que eu quero dizer, irmãos. Sempre eu falo isso para todos, irmãos. Tome a sua cruz, irmãos. Negue-se. Negue as suas vontades. Faça a vontade de Deus, hoje e sempre. Irmãos, eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, irmãos, você negar as suas vontades. Irmãos, eu fiz um jejum agora, terminou, foi segunda-feira, domingo. Terminou domingo agora, domingo passado. Eu fiz um jejum de Daniel, 21 dias. Eu fiz só de carne, irmãos. Irmão do céu, eu chegava em casa, minha esposa fritava aquele bife. Irmão, aquele cheiro entrava no meu nariz. Já é grande, né? Mas entrava no meu nariz. Irmãos, eu comia só com o cheiro de tão gostoso que era. Mas aí eu lembrava da minha cruz. Eu lembrava que eu estava em jejum. Eu lembrava que eu tinha que sacrificar as minhas vontades. Então, irmãos, aí eu ia lá e comia uma banana, comia uma maçã, comia um arroz integral, alguma outra coisa, e não comia carne. Mas, irmãos, não é fácil. A nossa carne, ela quer aquilo, ela quer fazer a gente pecar, ela quer fazer a gente desistir. Mas eu não estou falando só sobre o jejum, não, irmãos. É em tudo.
é em tudo, irmãos. É ser verdadeiro em tudo também. Aconteceu umas coisas aqui no meu serviço, irmãos. Isso até eu ia falar ontem lá na igreja, mas eu nem falei. Queria falar com vocês. Tem um colega meu de serviço que ele chegou em mim e falou: Thiago, tem um pessoal que está perguntando se você está bem, cara. Eu falei: mas por que, irmão? Não, porque agora você não para de ler a Bíblia, de vir com camisa falando de Jesus, você não para de falar de Jesus, ele está achando que você está doente. Eu só falei: glória a Deus por isso. Ele falou: como assim? Glória a Deus, estou incomodando o inferno. Eu estou incomodando o inferno. Através da minha vida, outras pessoas estão vendo que eu mudei. A mudança, para quem está no mundo, é coisa de louco. Eu falo a mudança espiritual, irmãos. Você buscar Deus, você tentar viver uma vida em santidade com Deus. Você colocar Ele em primeiro lugar, como foi falado aqui. É diariamente, irmãos. Não é só no domingo que você tem que ler a Bíblia. Não é só domingo que você tem que orar. Não é, irmãos. É todo dia. Acordou, Deus, coloca o meu dia na tua presença. E eu tenho feito isso, irmãos. E isso tem incomodado as pessoas. E as pessoas vão falar mal, vão falar qualquer coisa, irmãos. E uma hora ou outra, essas pessoas vão chegar em mim: Thiago, por favor, ora por mim. Porque vai ver a luz de Jesus sobre a minha vida. Vai ver o Espírito Santo sobre a minha vida. Mas por quê? Eu estou buscando Ele. Certo, irmãos? E se eu consigo buscar Ele, você também consegue. Irmãos, rejeite o cristianismo ocasional, onde se lembra que é cristão quando convém, quando você quer. Certo, irmãos? Mas quando exige renúncia, considera exagero e religiosidade. Olha para vocês verem como é que esse cristianismo está nos dias de hoje, irmãos. Então, irmãos, a verdade é que o evangelho não existe para massagear o nosso ego. Irmãos, se a nossa fé só serve para fazer vontade de servir, de se sentir bem, talvez nós não temos feito de nós mesmos, talvez nós temos feito de nós mesmos, um ídolo. Nós temos nos idolatrado, porque nós massageamos o nosso ego, nós fortalecemos o nosso orgulho. O que eu quero dizer? Eu não preciso de Deus, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso orar, eu só vou uma vez por mês na igreja, tá bom, eu já estou buscando. É esse evangelho que hoje a maioria das vezes falam: eu posso fazer o que eu quero, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho a livre agência. Não é assim, irmãos. Não é assim, irmãos. Irmãos, ou vocês, ou nós, melhor, né? Ou nós matamos a negligência espiritual, ou ela vai nos matar a nossa vida com Deus. A escolha é nossa. E aí, irmãos, o que você vai escolher? Comenta aí no Instagram, comenta aí no YouTube, comenta aí no TikTok, comenta aí no Kawaii. O que você vai escolher? Você quer uma vida em santidade, reta com a palavra de Deus? Ou você quer uma vida, não estou nem aí, só quero viver aqui? Nunca esqueça disso, irmãos. Nunca esqueça disso. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Jesus está voltando. Olha as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Se isso não é a parte do Apocalipse que está acontecendo, irmãos. Olha o que está acontecendo. Vigiai e orai a todo tempo. Sejam iguais às 5 virgens que foram prudentes
Elas, irmãos, vigiaram e oraram a todo momento. As outras esqueceram de trazer o óleo, o azeite. As outras não estavam nem aí, elas não se prepararam. E aí elas pediram emprestado: por favor, me empresta. E as outras falaram: não posso, porque senão não vai sobrar para mim. E aí o que elas fizeram? Elas saíram para comprar. Então elas se afastaram da presença de Deus. E aí o rei, o Senhor, chegou, abriu a porta, as 5 virgens que eram prudentes entraram e fechou a porta, irmãos. E as outras virgens chegaram. E aí já era tarde. E aí, irmãos, o que vocês vão escolher? Vocês vão escolher esperar no Senhor, viver uma vida em santidade com Deus, ou você vai querer só alimentar o seu pecado? Como agora, hoje já começa, hoje ou amanhã, não sei, o carnaval já começa. O que é carnaval para você, irmãos? É festa? É curtição? Carnaval é festa da carne. Irmãos, tem um negócio espiritual muito forte nessa parte do carnaval, irmãos. Porque aonde, irmãos? Eu estava falando com os irmãos hoje, aqui. Chegaram e perguntaram para mim se eu ia para alguma festa do carnaval. Eu falei: não, eu vou para a igreja. Eu vou adorar o Senhor. Irmãos, eu não sou melhor que ninguém, mas eu estou buscando. E para mim viver em santidade, eu tenho que buscar mais e mais, irmãos. Para mim, carnaval não é nada. Não quero saber de carnaval. E para mim, carnaval, irmãos, ele tem pornografia, prostituição, vícios, adultério, calúnia, mentira, adoração a ídolos e tantas outras coisas que nos afastam de Deus. E principalmente blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí, você vai para o carnaval ou você vai adorar a Deus? Você vai festejar com a carne ou você vai buscar em santidade com Deus? A escolha é sua, igual a mensagem que foi falada. A escolha é nossa. E eu já escolhi, eu vou buscar a presença do Senhor. E você? O que você tem buscado diariamente? O que você vai buscar nessa época de carnaval? Comenta aí, irmãos. Comenta aí, eu quero ver o comentário de vocês. E eu vou responder o comentário de vocês também. Tá? Igual eu falo para todos, eu não sou melhor do que você, irmãos. Não sou. Eu sou pecador igualzinho a você. A única diferença é que eu coloco o meu joelho todo dia no chão. Eu peço perdão a Deus todos os dias. Eu me humilho na presença do Senhor. Eu me entrego diante do Senhor. E se eu faço isso, você também pode fazer, irmãos. Amém? Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu achei muito interessante que ele colocou aqui. Eu resolvi passar para vocês. Para vocês verem, irmãos. Olha aqui para vocês. Vou pegar o celular e vou mostrar aqui, ó. Olha lá, ó. Certo, irmãos? Foi tudo isso que eu passei, ó. Tem uns pontinhos aqui, ó. São tudo que eu passei para vocês hoje. Eu achei muito interessante, irmãos. Então, que nós venhamos, irmãos, buscar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Vamos orar para a gente finalizar, irmãos? Deixa eu tirar o nome aqui. Papai amado, glorificado e exaltado seja sempre o teu nome, meu Pai. Papai, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, pois nós somos pecadores, meu Pai. Nós erramos, meu Pai, todo dia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, derrama da sua graça, derrama do seu amor, derrama do seu perdão, meu Pai. Derrama da sua sabedoria, da sua ousadia, meu Pai, sobre as nossas vidas. Que nós venhamos, meu Pai, ser transformados, meu Pai, ser curados, ser libertados, meu Pai, na sua presença. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Papai, que nessa época de carnaval nós venhamos te buscar, meu Pai, e não buscar a vontade da carne, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, tenha misericórdia de cada um de nós, meu Pai. Que o Senhor possa derramar, meu Pai, de
todo o seu poder sobre as nossas vidas, meu Pai. E que o Senhor nos proteja, meu Pai, de toda cilada, de toda artimanha, de toda barreira que o inimigo possa tentar colocar na nossa vida contra você, meu Pai. Contra o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, me perdoa, Senhor, por falar você. É o Senhor, papai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco a minha vida, coloco a minha família, coloco a vida dessa pessoa que está assistindo, coloco a família dessa pessoa que está assistindo, meu Pai, esse vídeo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco essa mensagem que falamos aqui, meu Pai, da negligência espiritual, meu Pai, que estamos fazendo muitas vezes nas nossas vidas. E, papai, que o Senhor possa, meu Pai, fazer a sua vontade sobre as nossas vidas, meu Pai. Então eu entrego tudo isso nas suas mãos. Em nome de Jesus, meu Pai. Faça da sua vontade sobre as nossas vidas. Eu te agradeço. E, papai, nos revista, meu Pai, com a sua armadura. Nos proteja de toda cilada, de toda artimanha do inimigo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nos encha com o teu Espírito Santo. Nos capacita na sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, eu entrego, meu Pai, essa sexta, meu Pai, esse final de semana, essa época do carnaval na sua presença. Que o Senhor possa nos proteger, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego, meu Pai, as nossas vidas diante das suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Ó, não esqueça, sempre eu falo para vocês nos vídeos quando eu estou falando. Compartilha, comenta, curta, para que mais pessoas venham assistir, irmãos, essas mensagens. Pode ser, irmãos, que uma palavra que eu falo aqui, o Espírito Santo usa e muda a vida da pessoa. Certo, irmãos? Não, eu não tenho poder para fazer nada. Quem tem poder é somente o Espírito Santo. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Um abração, fique com Deus. Até o próximo vídeo, viu, irmãos? Falou!